de Deus, os propósitos de Deus sobre as nossas vidas se percam. Eu creio em um Deus que Ele já escreveu todos os dias da minha vida sobre a face da terra. E esses dias a qual Ele escreveu são dias em que Ele projetou algo para mim, para viver a sua graça, para viver o seu amor. Dias em que eu estarei muito alegre. Dias que situações me tirarão um pouco dessa alegria. Dias em que desfrutarei da plenitude da sua graça. E dias que o meu coração estará triste e amargurado. Mas sabe, eu decidi servir a um Deus que mesmo que o mundo diga que eu não posso, Ele restitui aquilo que é os planos dele sobre a minha vida. Mesmo que eu descarte, mesmo que eu jogue fora os sonhos de Deus para a minha vida, Ele é um Deus que restitui as suas promessas sobre os seus filhos. Mas qual é a disposição do nosso coração em restituir algumas coisas? Qual é a disposição do nosso coração em tomar posse daquilo que Deus já estabeleceu para nós nas regiões celestiais? Sabe, meu querido, muitas vezes nós queremos que Deus restitua as coisas sobre nós. Nós queremos reaver aquilo que foi perdido. E nós depositamos em Deus esta função. Mas a palavra vai dizer que a restituição ela é dada para aqueles que buscam, para aqueles que procuram, para aqueles que diligentemente, ou seja, com muita vontade, vão atrás de restituir aquilo que se perdeu. E talvez o que eu fale seja forte para você nesse momento. Mas se você acha que vir aqui quatro terça-feiras, apenas o fato de você estar aqui, Deus vai restituir algo na tua vida, me desculpe, meu querido. Mas a restituição de Deus não faz apenas pela presença da sua vida neste lugar, mas a restituição das coisas que você tem em Deus vai fazer quando o teu coração, não é a sua presença, mas é o seu coração, estiver disposto e aberto para Jesus. Porque nós temos que entender que Deus não restitui coisas, mas Deus restitui promessas dentro do nosso coração. E as promessas que são firmadas dentro do nosso coração nos levarão a tomar posse de coisas terrenas. E com esse entendimento eu quero que você comece a abrir o teu coração. Existe uma canção que ela tem falado conosco. E eu quero que você comece a abrir seu coração. E essa canção ela diz: vem me visitar hoje aqui. Vem Espírito Santo nos visitar. Vem Espírito Santo visitar o meu coração. Porque eu abro o meu coração para essa visita. Eu abro o meu coração para viver a restituição, para reviver algo a qual se perdeu. Oh Espírito Santo, 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 Santo é teu nome, Senhor. Oh Espírito de Deus, meu querido, você é livre, livre para adorar, livre para falar com Deus. Não espere uma nota, não espere um acorde, não espere o início de uma canção. Oh Espírito, nós
ansiamos pela tua visita. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Sim, Espírito Santo, nos visita aos nossos corações. Quero conhecer mais. Queremos nos aprofundar em Ti, ó Deus. Espírito vem, Por isso nós clamamos. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem, Santo Deus. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, meu Deus, para receber da Tua palavra, Senhor. Ó Pai, que algo novo seja trazido dos céus sobre a nossa mente, para que através daquilo que o Senhor tem para revelar sobre a Tua palavra, nós possamos alcançar níveis em Ti, que nos leve a reconstituir, que nos leve, Senhor meu Deus, a trazer de volta promessas do Teu altar para as nossas vidas. Por isso, Santo Espírito, vem. Ó Pai, eu me coloco à Sua disposição, à Sua inteira disposição, ó Deus. Ó Pai, nós preparamos uma palavra, mas o agir é do Teu Espírito, Senhor. Por isso, Senhor, toma conta da nossa vida. Que tudo aquilo que eu possa falar nessa noite venha dos céus, Senhor. Para que possa alcançar os nossos corações e trazer, Senhor, o arrependimento sobre as nossas vidas, ó Pai. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Espírito Santo, incendeia, incendeia nossos corações, Senhor. Incendeia, queremos viver a Sua plenitude, ó Deus. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia.
incendeia, incendeia. Espírito Santo, fala conosco agora, Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, gente. Deus abençoe. Vocês estão liberados, a mãe fica de castigo. Amém? Boa noite, meus amados. Paz seja convosco. Amém? Eu quero que você fique à vontade, se assente. Primeiramente, nós queremos agradecer. Nós queremos agradecer por você ter aceitado esse convite, por você se dispor a sair da sua casa e estar aqui, e para que junto nós possamos aprender algo vindo de Deus para as nossas vidas. Eu acredito que esse tema restituição, ele nos alcança de uma forma a qual nós precisamos entender algumas coisas. E quando nós começamos a trabalhar esse tema, precisamos entender primeiramente o que é restituição. O que a palavra restituição, restituir, ela nos diz em seu significado. E o significado de restituição é a devolução de algo para alguém que realmente pertence. É você devolver a alguém algo que de fato é dele. Um exemplo, uma restituição de posse de um terreno. Aquele terreno é seu, ele tem um dono, e de repente pessoas adentram nele e começam ali querer fazer morada. E a pessoa que de fato é dona, ela entra com uma ação ou entra com um pedido de restituição de posse, porque de fato aquilo é dele. E também nós podemos achar que a restituição é recuperar o que se havia perdido. E qual é o sinônimo de restituição? Restaurar, resgatar, refazer. Meu querido, e dentro desses adjetivos da palavra restituição, o que nós precisamos restituir sobre as nossas vidas? O que nós precisamos restaurar sobre as nossas vidas? Resgatar ou até mesmo refazer? E infelizmente, de tempo em tempo, nós temos uma noção muito vaga de restituição. Porque quando se fala em restituição sobre a igreja, nós pensamos que nós vamos restituir algo que é material. Quando se fala em restituição, a primeira coisa que vem sobre a nossa mente, é aquele carro que talvez eu perdi, é uma ação que está parada na justiça. E nós remetemos essa restituição, essa restauração, esse resgate a algo físico. Mas eu quero que você entenda que nada acontece no físico antes que se mova no espiritual. Deus não vai resgatar nada, Deus não vai restituir nada na nossa vida física, enquanto nós não tomarmos uma atitude de movimento espiritual. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Quantos acharam? Amém? Amém. Deixa eu ver se eu escuto alguma folhinha de página aí. Lucas é fácil.
facinho de achar. Lucas capítulo 15, nós vamos ver uma história a qual Jesus fala, muito conhecida. Nós vamos falar sobre a ovelha perdida, a moeda, a dracma perdida e o filho pródigo. Talvez muitos de vocês conheçam essa história. Quem não conhece, chega em casa ou durante a semana, lê Lucas, o capítulo 15, todinho. Tarefa de casa, ler o capítulo 15 de Lucas, para quem não conhece essa história, para que Deus trabalhe ainda mais aquilo que Ele quer nos passar nessa noite. Amém? E eu gostaria, a partir do versículo 4, Lucas 15, 4, vai dizer assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, e vai após a perdida, até que venha achá-la? Qual é o homem que, perdendo algo, perdendo uma ovelha, ele não deixa em um lugar seguro as outras ovelhas, e volta para achar aquela que ele tinha perdido? E quando nós falamos em restituição, nós estamos falando em recuperar o que se havia perdido. Logo no versículo 7, eu quero ir pulando, o nosso tempo é um pouco curto, então eu preciso ganhar tempo com vocês. No versículo 7 vai dizer assim: digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que sobre 99 justos que não necessitam de arrependimento. E eu não sei se você gosta de riscar a sua Bíblia, mas se você puder riscar ali, que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Grife nessa parte do texto e escreva do lado Joel 2:12, que daqui a pouco nós vamos chegar lá. Meus queridos, esse homem perde a ovelha, e eu quero que vocês entendam que Jesus está falando aqui a respeito de um homem, do ser masculino. E nós vamos decorrer a história, e agora nós vamos entrar sobre a dracma perdida, a moeda perdida. E Deus vai tratar a respeito da mulher que perde uma moeda. E quando nós vamos falar do filho pródigo, nós vamos falar sobre um rapaz, um moço, que se desvia, que quer viver a sua vida. Então, Jesus aborda o homem, a mulher e o moço. E o que Jesus nos ensina? Que em todos os períodos da nossa vida, seja um homem, seja uma mulher, ou seja até mesmo, quanto na adolescência, na juventude, nós perdemos algo, nós deixamos algo para trás. E coisas que são perdidas, coisas de valor, porque a ovelha tem muito valor para o pastor, a moeda tem muito valor para aquela mulher, e o filho tinha muito valor para o pai. E tudo que é de valor, que se é perdido, nós devemos procurar. E vai dizer que esse homem que perdeu a ovelha, ele busca aquela ovelha até encontrá-la. E assim no versículo 8 também vai falar: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, 10 moedas de prata, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência, ou seja, busca com muito cuidado, até achar. E no versículo 10 vai dizer: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por cada pecador que se arrepende. É interessante a gente entender o que Jesus queria falar naquele momento. Ele usa exemplos de ovelha, de moeda que se perde, de pessoas que vão atrás daquilo que tem muito valor. E ele termina a sua frase dizendo que os céus
fica em festa quando um pecador se arrepende. E nós precisamos ter entendimento da palavra, porque nesse contexto e dentro daquilo que nós vamos trabalhar em restituição, Jesus não está falando que os céus ficam em festa quando um pecador aceita ou se salva, mas sim quando ele se arrepende dos seus pecados. A ovelha se perdeu, ela se desviou. E quando nós paramos e tentamos entender algumas circunstâncias, ontem nós falávamos sobre isso. Por que será que a ovelha se perdeu daquele rebanho? O que levou a ovelha a se perder do rebanho? Eu acredito que se a gente começa a imaginar a cena, o pastor ali cuidando, tocando, levando as suas ovelhas de um lugar para outro, e de repente uma ovelha, ela por descuido próprio da ovelha, ela acaba se afastando e saindo de perto do rebanho. E quando nós vamos falar do animal ovelha, nós vamos entender que a ovelha, ela não tem pensamento, ela não tem raciocínio. Um animal, ele não consegue raciocinar. Talvez essa ovelha, ela tenha se perdido do seu rebanho, talvez ela se perdeu, se desviou por falta de raciocínio. Talvez ela saiu de perto do rebanho porque ela se sentiu tão segura em andar sozinha, que quando ela percebeu, ela estava tão só e perdida. Ou talvez a falta de orientação, porque o pastor, a sua função é orientar as ovelhas. E quando a gente está falando de ovelha, eu não quero que você traga a simbologia da igreja como ovelha e pastor, mas sim a ovelha do campo. O pastor que orienta a ovelha no campo. E talvez por algum motivo essa ovelha, por falta de prestar atenção na orientação, ela se perde, ela se desvia. E agora sim nós podemos trazer esse contexto daquela ovelhinha do campo para dentro das nossas vidas. Porque talvez muitas vezes nós perdemos alguma coisa. Porque talvez muitas vezes se desviamos de um caminho. Porque talvez as nossas emoções falam mais do que as nossas razões. Porque as nossas vontades, elas sobrepõem aquilo que deveria ser raciocinado, pensado, e nós agimos por impulso, por embalo. Muitas vezes nós não queremos estar junto ao rebanho, congregar, nós não queremos compartilhar, nós não queremos viver experiências e nos fechamos e achamos que somos tão diferentes, bons, sei lá, que conseguimos andar sozinho. Ou muitas vezes por falta de estar atento à direção de um pastor, à direção de um líder, a direção e a orientação de Deus, que é o pastor, o bom pastor, nós nos perdemos, nós nos desviamos do caminho bom e correto. E o que Deus espera é que todo aquele que se desvia, todo aquele que se perca, volte, seja achado, para que os céus se encontrem em alegria. Meu querido, eu não sei o que de valor talvez você tenha perdido na sua vida. Eu não sei o que de valor talvez alguém levou de você. E quando eu falo de valor, pode ser no âmbito sentimental, até mesmo no teu ministério, no âmbito espiritual, até mesmo dentro da sua casa, na sua família, ou mesmo nas suas finanças. Mas eu tenho certeza que o bom pastor, o nosso Deus, Ele está pronto para restituir algumas coisas em nossas vidas.
Aquela mulher, no versículo 8, ela perde uma moeda. E essa moeda talvez tenha sido perdida porque aquela casa estava em uma tremenda bagunça. Porque a palavra vai dizer que ela diligentemente, ela começa a limpar a casa, a arrumar a casa, a colocar a casa em ordem, para que então ela possa achar o que se tinha perdido. E infelizmente nós queremos que Deus restitua as coisas sobre as nossas vidas, de qualquer maneira, com uma casa bagunçada, com um coração bagunçado. O que interessa para nós não é o que Deus quer fazer, mas apenas as coisas que nós queremos receber dele. E daí nós começamos a culpar Deus pelas coisas não acontecerem, mas nós não conseguimos entender que Ele já nos deu. Isso já é direito nosso, é herança nossa, mas para que nós possamos receber, para que nós possamos ser restituídos daquilo que talvez nós mesmos jogamos fora, ou aquilo que o diabo tirou da nossa vida, ou por qualquer circunstância se foi, nós precisamos colocar a casa em ordem. Qual é o pai que dá um carro para um filho que não sabe dirigir? Sabe por que nós não damos um carro para um filho que não sabe dirigir? Porque nós sabemos que quando ele entrar naquele carro e querer sair acelerando, é passível de ele sofrer um acidente e talvez perder a sua própria vida. E Deus não é diferente. Deus não vai restituir nada na nossa vida. Deus não vai dar nada na nossa vida a qual a gente ainda não esteja pronto para receber. E aquela mulher então, talvez por falta de zelo, por um lugar bagunçado, ela perde aquela moeda. E é interessante nós entendermos que a ovelha, por si só ela se perde, ela mesma sai do caminho. E a moeda, ela não se perde sozinha. Alguém pode ter esbarrado, alguém pode ter deixado em um lugar, o outro veio e tirou do lugar e levou para outro lugar. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós perdemos coisas dadas por Deus sobre as nossas vidas, por as nossas próprias atitudes, por aquilo que nós mesmos fazemos. Muitas vezes nós perdemos coisas que o céu já nos garantiu, porque o inimigo tem liberdade para atuar em nossa vida, e então ele leva aquilo que era nosso. E então chega o filho pródigo, que desfrutava do pai. Ele tinha tudo na casa do pai, mas ele olha para fora da casa e ele vê coisas que atraíam o seu olhar. E a atração do seu olhar despertava nele um desejo no coração de viver aquelas coisas. Versículo 11. E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Sabe, meu querido, muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente não tem o controle. Mas o filho pródigo, ele decidiu, ele tomou por decisão sair da casa do pai. E ao momento que ele estava com tudo pronto, ele tinha pegado a sua herança, ou a parte que ele cabia, ele já tinha entendido que aquilo era dele. Ficando na casa do seu pai ou saindo, ele levaria uma parte. Ele decide gastar tudo que ele tinha, tudo que ele recebeu do pai. Entenda isso, muitas vezes quando nós saímos da casa do pai, quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nós pegamos tudo que Deus já nos deu e gastamos com a vida dissolúvel.
Nós jogamos fora tudo aquilo que o Pai já tinha nos dado, e desperdiçamos ao ponto de estarmos em meio aos porcos. E quando esse homem se encontra aos meios dos porcos, sabe o que a Bíblia diz? Que aquele não era o seu lugar. E quando ele olha para ele, pensa: poxa, mas por que eu estou aqui? Aqui não é o meu lugar é junto ao meu Pai. Eu estou vivendo uma vida tão banal, tão sem sentido, onde o prazer é tão momentâneo, e quando o prazer acaba, eu me encontro na lama. Versículo 21. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E esse mas faz toda a diferença. Sabe, meu querido, por mais errado que você esteja na sua vida, por mais falho que você tenha sido com seu Deus, o Pai diz assim: mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vista o meu filho com a melhor coisa que existe aqui, e vista-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, selando de volta um pacto com ele, mostrando que aquele era seu filho. E alpargatas aos seus pés, trazei o bezerro cevado, matai e comamos e alegramos-nos, porque este é meu filho amado, que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Sabe, meu querido, nessas três histórias, nessas três demonstrações de Jesus, Ele nos traz à tona algo que tinha se perdido, e através de uma atitude daquele que perdeu algo, foi reencontrado, foi restituído, foi trazido de volta. Quantos estão dispostos a restituir algumas coisas na sua vida, em algumas áreas? Amém? Amém? Seja porque nós perdemos, seja porque o inimigo tirou de nós, eu tenho a certeza que Deus restitui muitas áreas da minha vida. Mas para nós entendermos o processo para a restituição, nós vamos ter que entender algo. E o passo que eu queria tratar com vocês nessa noite, o primeiro passo para que a restituição aconteça na sua vida, é se arrepender dos nossos pecados. Sabe por quê, meu querido? Aqui nós estamos falando de salvação, porque a salvação é para aquele que não crê, para aquele que não acredita em Deus, para aquele que ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Mas a restituição é para o salvo que se arrepende dos seus pecados. E infelizmente, durante anos e anos da nossa vida cristã, talvez nós temos cometido pecados recorrentes, diários sobre as nossas vidas. E isso tem impedido que Deus restaure, restitua aquilo que já é seu, aquilo que Ele já te deu por herança. Para a restituição, o primeiro passo é o se arrepender dos nossos pecados. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Joel 2:12.
Meu querido, eu não sei como está aí na tua Bíblia, mas o subtítulo do meu versículo aqui, Joel 2, versículo 12. Joel 2:12. O meu está assim: um chamado ao arrependimento. E aqui em Joel nós vamos tratar sobre 5 etapas, a qual Deus trata através do profeta Joel. E o primeiro passo é o arrepender. Não há como restituir coisas em Cristo sem um arrependimento de pecados. E talvez por isso eu digo para você, não adianta a gente vir aqui 4 terça-feiras pedindo para que Deus restitua algumas áreas da nossa vida, se nós não cumprimos princípios a qual são estabelecidos pela palavra de Deus. Infelizmente nós queremos receber o prêmio, sem correr o percurso, sem andar a caminhada. O nosso olhar está tão terreno que a gente só consegue ver aquilo que nós queremos receber. E eu volto a dizer, se você quer receber no físico, comece a transformar o espiritual. Comece a transformar a sua conduta de vida. Através do Espírito Santo, através da leitura da palavra, porque diz assim, um chamado ao arrependimento e ao jejum. Sabe por que o jejum? Porque a única coisa que mata a carne é você se colocar em oração, jejum e oração. Aí existirá um conflito entre o espírito e a carne. E você matará a carne e fortalecerá o espírito. Mas muitas vezes nós queremos receber o prêmio sem pagar o preço. E no versículo 12 vai dizer assim, Joel 2:12: por isso agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso, e isto com jejuns e choro e lamento. Senhor, eu sou um miserável sem a tua presença. Senhor, eu não sou digno de nada sem que o teu Espírito Santo habite em meu coração. É entender a grandeza de Deus, é entender que sem Jesus nós não somos nada, mas Jesus, Deus, sem nós continua sendo Deus. E no versículo 13 ele continua dizendo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos a Senhor o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, tardio se irar-se, e grande beneficência, que se arrepende de todo mal. Oh, aleluia. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Amém? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Sabe o que é essa palavra? Ela é profética desde que você entenda ela. Deus não está preocupado com o seu exterior, mas Deus está preocupado com o seu coração. Ele quer que você abra, que você se rasgue de dentro para fora. Ele não está preocupado com a sua aparência, mas Ele está preocupado aonde Ele faz morada, aonde é o princípio de todas as coisas sobre as nossas vidas. E Joel vai falar sobre restauração. E quer que eu já te antecipe, Deus não está preocupado com o que Ele tem que restituir com a sua vida, mas Ele está preocupado o quão disponível está o seu coração para Ele. Porque Ele é Deus, a hora que Ele quiser Ele faz. Mas quão dispostos nós estamos em rasgar os nossos corações? Sabe, meu querido, nós estamos dispostos a vir 4 terça-feiras aqui e pedir para que Deus faça algo a nosso favor.
Mas a partir do momento que Ele pedir algo em troca para que nós possamos nos arrepender do que nós fazemos, Deus, mas aí já não dá. Eu posso até ir lá, mas mudar, aí já não sei se consigo. Nós vamos falar sobre restituição familiar, o que Deus precisa restituir dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Mas eu quero te adiantar que Deus não vai restituir a tua família, Deus não vai restituir em tua casa, enquanto você não mudar o seu posicionamento lá dentro, enquanto você não mudar as suas atitudes lá dentro. Deus não vai restituir a sua vida financeira enquanto você não entender o que é dízimo, o que é oferta, enquanto você não entender que tudo aquilo que Ele nos dá, nós devemos administrar com diligência, com sabedoria, porque a palavra dele diz que ninguém ganha Deus no dar. E o que isso quer dizer? Que Deus tem tudo para nos dar, mas Ele não nos dá porque nós não sabemos administrar, nós não sabemos cuidar. E pior, talvez se você tivesse, você se acharia tão superior, ou tão já bem resolvido, ou tão cheio, que Deus já não importaria mais para nós. Rasgai o vosso coração. Sabe, meu querido, muitas vezes nós buscamos um lugar de aparência em meio à congregação. Nós queremos galgar alguns lugares que nos destacam de liderança. Rasgai os vossos corações, ou seja, esteja disposto para sofrer pelo meu evangelho. Não quero apenas um lugar de aparência, uma liderança, um pastoreio, mas rasgai o vosso coração, para que o verdadeiro evangelho tome conta da sua vida, e aí então eu te colocarei em alguns lugares. Mas não é para que você esteja em evidência, mas para que o meu evangelho seja pregado através da tua palavra, da tua boca. Mas muitas vezes nós queremos fazer aquilo que atrai o nosso coração e não o coração de Cristo. E como Deus vai restituir uma vida de ministério, uma vida com Ele, se nós não conseguimos entender que não é nosso, nunca foi por nós, mas é tudo dele, por Ele e para Ele. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, isso tem que vir de dentro para fora. E convertei-vos o vosso Deus. E no 16 ele vai dizer assim: reuni o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças, e aos que mamam, saiam da sua recâmara o noivo, e do seu tálamo a noiva. Reuni o povo, santificai a congregação. Em povo disperso não desfruta da totalidade de Deus. Em povo disperso não desfruta da totalidade de Deus. Porque o profeta Joel está dizendo que Deus ele pede reunir o povo, santificar a congregação. Conserte-se, reúna todo mundo, santifique-se, para que o Espírito Santo, é isso que nós vamos ver lá no 5º ato, ele venha sobre vocês. E muitas vezes nós bloqueamos o agir do Espírito Santo sobre esse lugar, sobre a congregação, porque não queremos nos santificar. E confesso para vocês, meus queridos, muitas vezes saímos daqui de cima com um peso gigantesco em nossos ombros.
pela disposição em que temos em lutar em regiões celestiais, para que o Espírito Santo chegue sobre este lugar, para que o Espírito Santo tome conta de cada um de nós. E se há algo que eu quero pedir de todo o meu coração a você, todas as vezes que você entrar aqui, comece a romper os céus ao nosso favor. Comece a quebrar tudo aquilo que o diabo tenta nos bloquear, para que a congregação desfrute do Espírito Santo, para que então nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não cabe ao pastor, não cabe ao louvor, não cabe ao diaconato, mas cabe a toda a congregação. É o meu, é o seu papel, é o papel de todos nós, para que então o Espírito Santo venha restituir a palavra que você vai ouvir, a disposição do Espírito Santo sobre o teu coração, para que então lá fora as pessoas possam ver que existe um Deus ao seu favor, que existe um Deus que não te deixa passar vergonha. Sabe por quê, meu querido? Deus nunca envergonhou ninguém, mas nós vivemos envergonhando o seu santo nome. Nós vivemos escutando por aí, mas cadê o Deus que você serve? Está assim, cadê o teu Deus? E é assim que o povo vivia. Se você ler Joel, você vai ver inúmeras vezes que é um exemplo. Versículo 27, eu só quero que você entenda o que eu estou falando. E sabereis vós que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. Sabe quando isso vai acontecer? Quando nós abrimos o nosso coração para que Deus trabalhe, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e então Deus vai começar a trabalhar um processo de restituição. E aqueles que talvez um dia zombaram de nós e do nosso Deus, olharão para nós e falarão: o que aconteceu? Porque aquilo que você tinha perdido hoje já faz parte da sua vida. E você vai poder olhar e falar para Ele: é porque Deus hoje me toma por completo. Um chamado ao arrependimento. Em segundo, o perdão de Deus. A palavra de Deus diz que quando nos arrependemos, quando nós pedimos perdão a Deus, Ele pega todo o nosso pecado e lança ao fundo do mar. Ele se esquece daquilo, e Ele te dá a oportunidade de trilhar um novo caminho, de fazer as coisas diferentes. O perdão de Deus e a restauração. Versículo 18: então o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo. Meu querido, quando nós nos arrependemos, Deus Ele nos traz para perto, porque Deus nunca saiu de perto de nós, é nós que nos afastamos dele. E quando nós entendemos que nós necessitamos desse perdão, Deus nos acolhe, Deus nos perdoa, e então Ele fala: filho meu, aquilo que você fez já é um passado para mim. Vamos lançar fora tudo aquilo que já se passou, e vamos começar agora a andar, a trilhar, a voltar, a restituir uma caminhada. Sabe, meu querido, se você acha que talvez Deus não te perdoa pela pior coisa que você já fez no mundo, Deus Ele perdoa. Deus Ele está disponível e pronto para perdoar qualquer ser humano pela pior barbaridade que ele fez, pela pior coisa que ele já possa ter feito. Deus perdoa. Mas quando existe um arrependimento de todo o coração,
E a partir do perdão de Deus, nós vamos ver a destruição dos inimigos. Versículo 20. E talvez esses títulos estejam na sua Bíblia. A destruição dos inimigos. E o que isso quer dizer? Não é que Deus agora vai pesar a mão sobre outras pessoas. A destruição do inimigo, nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. A vitória nunca terá sabor de mel. A vitória, ela será gostosa quando nós entendemos que nós vencemos nas regiões celestiais. Porque quando nós temos vitória atingindo pessoas, nós não temos vitória, nós temos vingança. E Deus não compartilha de vingança. E farei se afastar de vós o exército do norte. O diabo está ao nosso derredor, tentando nos tragar. E quando nós entendemos que precisamos do arrependimento, Deus nos perdoa, agora Ele vem ao nosso favor e coloca anjos ao nosso redor, que afasta todos os nossos inimigos. E o que eu entendo com isso? Entendendo que a nossa briga, a nossa luta, a nossa batalha em regiões espirituais. Quando nós somos pautados pela proteção de Deus, talvez pessoas se afastem de você. Mas não é porque em si aquela pessoa seja ruim, mas é porque ela dá legalidade para o diabo agir através dela. E o nosso papel quanto cristão não é acusá-la, não é julgá-la, mas é interceder para que aquilo que tem sofrido, aquilo que tem agido na vida dela, saia, para que o Espírito Santo tome conta. Esse é o papel do cristão. E afastarei de ti, afastarei de vós os exércitos do norte. Terceiro, a destruição, o afastamento dos nossos inimigos. Vou ter que acelerar. E o quarto, e aqui nós vamos falar sobre restituição. Vocês entenderam que para chegar na restituição tiveram 3 passos muito importantes: arrependimento, perdão e afastamento daquilo que não cabe a nós. E muitas vezes nós queremos restituir as coisas das nossas vidas sem passar por algumas etapas. E por isso que muitas vezes nós passamos a vida de campanha em campanha. E eu quero deixar bem claro que isso não é uma campanha. Isso aqui é algo que Deus quer trazer com entendimento e sabedoria sobre a nossa mente, para que nós possamos amadurecer no nosso coração e então desfrutar de uma vida. E no versículo 25: restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a lagosta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Aqui Deus está falando que restituirá sobre o povo de Israel tudo aquilo que ele sofreu por desobediência. A mão do Senhor pesou sobre o povo de Israel, porque inúmeras vezes o povo de Israel desobedecia, pecava e não se arrependia dos seus pecados. Adoravam outros deuses conforme as situações aconteciam. E naquele momento, a qual o povo de Israel passou por essas 3 etapas, Deus veio falar: agora eu vou restituir sobre vocês tudo aquilo que o gafanhoto levou, tudo aquilo que o pulgão destruiu, e todas as bênçãos que ficaram bloqueadas pelo pesar da minha mão, agora eu restituo sobre a vida de vocês. Aleluia. Eu acho que você não entendeu o que Deus tem para você.
Nós temos um Deus disposto a restituir tudo o que está parado, tudo o que foi perdido, tudo o que foi levado sobre as nossas vidas. Ele está pronto para fazer isso, basta a disposição do nosso coração. 27. E sabereis que eu sou Deus, e sabereis vós que eu estou no meio de Israel, no meio do povo, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro Deus, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Talvez por muitas vezes nós compartilhamos algo que Deus nos prometeu. Muitas vezes nós contamos às pessoas algo que Deus tem para nos dar, e acaba que se perde, acaba que nós deixamos de conquistar, e essas pessoas começam a zombar, começam a falar: e daí? Teu Deus não veio te trazer? E daí? Cadê o negócio que você foi lá na igreja buscar? Cadê o Deus que ia tirar o seu marido de uma vida e trazer ele para perto de Cristo? Cadê o Deus que ia resgatar o teu filho e ia trazer para um caminho de luz? Cadê o Deus que ia te dar uma condição financeira melhor? Cadê o Deus da tua igreja? E Deus, Ele nos promete, isso é promessa de Deus sobre mim e sobre a sua vida. E que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Mas Deus tem que ser Deus sobre a sua vida. Não é o dinheiro, não é as suas luxúrias. Porque quando nós adoramos, nós temos que adorar a Deus. Ele tem que ser o centro da nossa vontade, o centro da nossa vida. E para finalizar, meu querido, o título do meu 5º passo é o derramamento do Espírito de Deus. Quando nós nos arrependemos, recebemos o perdão de Deus, Deus restaura a nossa vida através da sua graça, e então o derramamento do Espírito Santo toma conta do nosso ser. E algo muito interessante que a gente tem que começar a entender: talvez muitas vezes nós não estamos cheios do Espírito Santo, porque precisam ser tratadas algumas coisas em nossa vida, para que então a plenitude dos céus tome conta do nosso lugar, do nosso ambiente, e invada o nosso coração, e nós possamos desfrutar de coisas em Deus. Talvez você já passou por uma situação dentro da igreja onde o Espírito Santo está num mover tão grande, pessoas falando em línguas, pessoas sendo tomadas pelo Espírito Santo, e você está ali e não consegue sentir a presença dele. Meu conselho como pastor, meu querido, reveja alguns passos da sua vida. Talvez há algo que você precisa se arrepender, talvez há situações que você precisa se alinhar com Deus, há coisas que você precisa deixar para trás de uma vida velha e viver algo novo que Cristo tem para a sua vida. Depois disso, versículo 28, depois dessas primeira, segunda, terceira e quarta etapa, aí que nós vamos ter que entender a Bíblia. E não basta apenas eu ler, mas eu tenho que, com o entendimento e revelação do Espírito Santo, entender o que Deus está falando. Depois disso, depois desses 4 passos, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. A carne já não gera mais vontade, mas sim o Espírito de Deus. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aleluia, eu recebo.
os vossos anciões sonharão, e os vossos jovens terão visões, glória a Deus. E também sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Aleluia, eu recebo. Eu quero meu filho profetizando, eu quero meu filho levando uma palavra de vida às pessoas. Eu quero meu pai tendo visões, tendo sonhos de uma glória vindoura do Espírito Santo sobre a igreja. Eu quero ter visões do Espírito de Deus tomando conta desse ambiente, deste lugar. E quando ele fala de servos, no versículo 29, e também sobre os seus servos e sobre as suas servas derramarei o Espírito naqueles dias. Sabe o que ele está dizendo? Que tudo que é seu, que tudo que você tem posse, que tudo que é de direito seu, o Espírito Santo ali estará. Aqueles que entrarem na sua casa, quando você for cheio do Espírito Santo, quando a tua casa estiver tomada pelo Espírito Santo, aquelas pessoas serão tomadas. Mas, meu querido, não há como nós desfrutarmos da totalidade do Espírito Santo sem primeiro nos arrependermos dos nossos pecados. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao vosso Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, choro e lamento. Eu gostaria que você ficasse de pé, com seus olhos fechados. Ninguém conhece a sua vida melhor que você mesmo. Ninguém conhece o seu pensamento melhor do que você mesmo. Ninguém conhece a sua definição melhor do que você mesmo. Eu te convido hoje, através do Espírito Santo, a se arrepender daquilo que não agrada a Deus. Talvez de pecados que tenham sido recorrentes na sua vida. Talvez de algumas formas de você lidar com situações que você não está disposto a mudar. Mas o Espírito Santo, e não é nem pessoas, mas o Espírito Santo tem falado ao seu coração algumas atitudes que Ele espera de você. Atitudes de arrependimento, atitudes de mudança. Oh Senhor, meu querido, escute bem o que eu vou falar. O mais importante não são as coisas que estão para serem restituídas sobre as nossas vidas. Isso para Deus não é o mais importante. O mais importante não é as coisas que temos para serem restituídas sobre as nossas vidas, mas sim o quanto estamos dispostos a andar em intimidade com o Pai, andar em intimidade com o Abba, para que assim naturalmente, em meio à caminhada de santificação, Deus restitua sobre a nossa vida espiritual, Deus restitua sobre a nossa vida familiar, Deus restitua sobre a nossa vida como um completo. Então, meu querido, não se preocupe com o que Deus tem para restituir, mas se preocupe na disposição do seu coração em estar aberto para que o Espírito Santo entre, e em meio à caminhada Ele restituirá de forma natural tudo aquilo que te foi roubado, tudo aquilo que te foi perdido, tudo aquilo que deixamos. Oh Espírito de Deus, aleluia, Senhor. Bendito é teu nome, ó Deus. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, ó Deus. Senhor,
Eu convido você a colocar a mão no seu coração. Sabe, meu querido, Deus, Ele anseia por uma intimidade maior, nós com Ele, da nossa vida junto a Ele. E eu insisto em falar que não é uma canção, mas é o quanto você se entrega para que o Espírito Santo adentre dentro de você. Oh, Santo Deus, eu abro a minha vida para mais e mais de Ti. Eu entendo, Senhor, que dependo de Senhor. Dependo do Seu amor, dependo do Seu perdão, ó Deus. Que eu dependo da Sua misericórdia sobre a minha vida. Por isso eu abro o meu coração para que eu possa ser cheio, ainda mais cheio do Teu Espírito Santo, e para que tudo aquilo que me enche eu possa distribuir, que tudo aquilo que transborda sobre a minha vida possa saciar, Senhor meu Deus, outras pessoas. Por isso nos arrependemos, Senhor, porque muitas vezes pecamos contra Ti. Muitas vezes abrimos a nossa boca para palavras de maldição sobre pessoas. Muitas vezes desonramos o nosso pai e a nossa mãe. Muitas vezes provocamos a ira dos nossos filhos. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, por não administrarmos, Senhor. Não administrarmos as nossas coisas e ficarmos colocando a culpa muitas vezes em Ti. Nos perdoa porque somos pecadores, Senhor. E se não fosse pelo Teu sangue, nós estaríamos destituídos da Tua glória. Mas agradecemos a Ti porque o Senhor é um Deus misericordioso, porque o Senhor é um Deus bondoso e entregou o Seu Filho naquela cruz, para que a primeira restituição na nossa vida fosse o contato com o Pai. Oh, aleluia. Meu querido, entenda isso. A primeira restituição que Deus dá sobre as nossas vidas é através do sangue derramado na cruz, para que Ele então reconstituísse a conexão do homem falho com um Deus Todo-Poderoso. Nós não éramos dignos. Nós não éramos dignos. Mas Ele é um Pai de amor. Ele é um Deus zeloso. E no Seu infinito amor, Ele restitui a conexão do homem com Deus. Restitui, Senhor. Restitui sobre nós. Restitui sobre nós, ó Pai. Tudo veio de Ti. Santo, Santo, nada vai roubar a Tua glória. Nada vai
Nada pode roubar a glória de Deus. Nossa glória, tudo veio de ti. Não deixe que nada substitua o lugar de Deus sobre a sua vida. Que nada nessa terra substitua o amor de Deus sobre a tua vida.